Bom, galera, chegando aí. Oi, Chiquinha. E Pronto. aí? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom, doutora? Tudo. O pessoal chega aí. E aí, como é que foi o dia? Tá um pouquinho corrido. Tô fazendo uma reforma aqui no escritório. Ah, é? Ah, tá. É, tá É, cheio de poeira. eu tenho ficado em casa, né? E estudado, enfim, fazendo algumas coisas do canal, pensando um pouco sobre temas e sobre, enfim, abordagens, tá? Porque o canal hoje é o que mais me chama atenção, mais é o que eu me dedico, digamos assim, junto com os estudos. E aí, eu procuro sempre estar melhorando, aperfeiçoando, procurando o timing certo do canal, entendeu? Entendi. Mas, nesses tempos aí, eu acabei fazendo o canal, já era um plano, antes da pandemia. Com a pandemia, ficou, digamos assim, mais urgente fazer, porque eu não ia ficar 8 horas em casa estudando, não poderia sair só para ir ao mercado, aí acabei fazendo um canal. É uma sensação muito legal, mas assim, você gravar, você ficar diante da câmera e falar e ter digamos, sei lá, você falar e falar bem para uma pessoa, para uma plateia, até que vai, mas assim, para uma câmera, gravar é complicado, porque qualquer coisa, qualquer falta de lógica, falta de concatenação de uma parte com a outra, fica confuso. Enfim, mas é legal. Fora isso, tentando malhar em casa, tal. A pessoa está entrando aí. Luan. Ó, Nathalie, todos meus alunos, tá? Luan, alguns, Certo. né? Dani, Thaís. Você dá aula também, não? Não. Uh-uh. Bom, aqui, vamos começar, né? Ó, Vamos. pessoal, é o seguinte. Essa aqui é minha amiga, advogada criminalista lá do Ceará, grande advogada. Chamei a semana passada para nós discutirmos um pouco a execução da pena, a progressão de regime. Inclusive, hoje ela me falou das alterações que a lei de execuções penais sofreu com o pacote de crime e me chamou mais atenção ainda para poder descobrir um pouco sobre isso. E assim, sobretudo, Nathalie, eu acho que o importante é que você tenta passar agora para a gente, assim, sua experiência como advogada criminalista, tá? Qual é a sensação que você tem diante da necessidade do cliente e, na sua ótica, ter os requisitos preenchidos para a progressão, essa progressão de fato não acontecer? Como é que é isso na prática, digamos assim? Diga aí, Pronto. conte um pouco a sua experiência. Pronto. Até o pacote de crimes, né? A gente tinha algumas frações para que o apenado pudesse progredir. Porque a progressão é o quê? É a inserção de um apenado na sociedade novamente, né? Então, Exato. a pessoa foi condenada num regime fechado, ela precisa cumprir um lapso temporal para começar a se inserir novamente. Então, do regime fechado, ela vai para o semiaberto vai para o aberto para estar definitivamente inserida com algumas limitações, claro, né? Até que ela Sim. cumpra toda a pena. E aí, antes do pacote, né, antes da lei, a gente tinha só 3 frações para progressão de regime. Se cumprisse um crime, ou
Se cometesse um crime comum, né, ele iria progredir, a primeira progressão dele seria com 1/6 da pena cumprido. Se fosse um crime hediondo, aí ele progrediria de regime com 2/5 da pena, se fosse réu primário, e se fosse reincidente com 3/5 da pena. Então, a gente só tinha essas frações antes da lei, né? Da lei E agora está mais escalonado. Agora está mais Isso, aí escalonado. agora fizeram uma divisão assim bem... O que você achou disso, Natália? O que você achou disso? Essa diferença? Você acha que teve um grande impacto? Eu achei um pouco mais justo. Entendeu? Você achou mais justo? Achei um pouco mais justo. Porque às vezes a pessoa cometia um crime já quase chegando no hediondo, mas aí ela responderia por um crime comum. Entendeu? Entendi. E aí, às vezes, um cliente que poderia passar um pouco menos, às vezes acabava passando mais tempo. Entendeu? Então, assim, em algumas situações melhorou, em outras situações piorou. Entendeu? Depende muito. Na leitura, entendi. Numa leitura rápida, sem uma reflexão, sem fazer um estudo profundo, com um diálogo com outros autores, por exemplo, eu acho que conferiu maior eficácia a ideia da individualização da pena, né? Sim, sim. Porque eram 3 frações apenas, entendeu? Hoje, para quem comete um crime, antes quem cometia um crime hediondo, tinham 3 e tinham só 2 frações. Hoje ela tem 4 frações, entendeu? Então, assim, como eu disse, depende muito da situação do apenado, né? Em algumas situações melhorou, em outras nem tanto. E essa questão Fala, pode falar. Não, fale. Não, eu ia dizer, hoje a gente tem uma fração de 16% até uma bem pesada, que é 70%, para a progressão. Então, a de 16% ainda se equipara a 1/6, que era antes, né? E a de 70% agora é a mais pesada que tem, que não era. Era 2/5 e 3/5. Entendi. Vai, pode falar. Agora, eu acho interessante. Eu venho acompanhando há algum tempo sua atuação, tá? Eu acho que o direito penal, o processual penal, ele tem algumas particularidades muito. E para mim, uma particularidade que eu acho muito marcante, que é a questão social, né? Porque você sabe que boa parte daqueles que precisam progredir, porque o fim da pena não é em si mesmo. O fim da pena é você conseguir fazer com que a pessoa ela volte para a sociedade recuperada. Não sei se seria exatamente esse termo, mas enfim, recuperada por algum outro termo, algum colega que... A ideia é essa, mas não é bem o que acontece na prática. Porque se não houvesse progressão de regime, a pessoa não tinha perspectiva. Ela não teria uma esperança, um horizonte. Eu vou ficar aqui, eu vou cumprir pena de 30 anos, o tempo inteiro fechado. O valor, o tempo todo fechado, né? Eu falo isso porque, assim, muitas pessoas defendem isso. Você sabe que tem muita gente que defende isso, né? O que você pensa sobre isso? Cumprimento total no regime? Não. Totalmente inadequado. Totalmente. Eu acho até que há tratados internacionais que o Brasil é signatário que proíbe o Brasil de não ter progressão de regime, né? Eu acho. Né? Deve ter tratados internacionais que o Brasil tem as... Provavelmente, não sei. Mas, assim, essa questão social, para mim, é muito... Diga. A gente já tem essa lei, né, na LEP, essa divisão. Então, já tem o artigo que já divide direitinho. Antes era dessa forma que eu te falei, fracionado, e agora tem alguns percentuais. Então, eu acredito, assim, como eu te disse, de certa forma, em alguns casos é benéfico, em outros casos prejudicou um pouco
algumas pessoas que vão vir a cometer alguns crimes. Em que caso? Você já começou a perceber que casos é mais benéfico, em que situações, em que tipo de condenado? Pronto, como eu te disse, na outra lei, era 2/5. Se você cometesse um crime hediondo e fosse condenado por aquele crime, se você fosse primário, era 2/5. Se você fosse reincidente, você teria que cumprir 3/5. A lei nova agora trouxe 4 artigos para quem comete crime hediondo. O primeiro artigo a pessoa precisaria cumprir 40% da pena, que é quem comete um crime hediondo e é primário. Já começa né? No segundo caso, quem comete um crime hediondo primário, só que com algum resultado morte. Com resultado morte. E também nas situações de condenado por comandar organização criminosa, que seja específica para prática de crimes hediondos. Aí, nesse caso, eles também precisam cumprir 50% da pena para poder progredir. E também no caso de condenados por constituição de milícia privada. Então, também teria que cumprir 50% da pena para poder progredir. No caso dos reincidentes, eles cumprem 60% se não tiver resultado morte, são um crime hediondo sem resultado morte, e 70% com resultado morte. Então, aí ficou bem, em alguns casos ficou bem estreito, entendeu? Mas ficou bem dividido. Entendi. Agora, você está sentindo a aplicação dessa lei na prática? Como é que ela está sendo vista? Não, porque ainda, assim, eu pelo menos ainda não peguei nenhum caso que a pessoa tenha sido condenada nos últimos 6 meses. Então, todo mundo ainda foi condenado antes, ainda está todo mundo usando a aplicação do 1/6, 2/5, 3/5. Entendi. Mas caso eu visualize que em algum caso seja mais benéfico usar a lei, eu vou querer usar a lei. Claro. Agora, essa questão queria voltar a essa questão social da aplicação da pena em relação ao perfil do nosso preso, né? Eu acho que é uma mera especulação, porque não atuo na área. Só fiz uma coisa na vida, 2 coisas na vida em penal. E, sim, acho que eu não estou muito para penal, não. E a questão social. Mesmo com a vigência da lei anterior em relação às faixas da progressão, como é que você sentia a aplicação? Ou seja, na prática, os juízes de execuções, o advogado precisa se esforçar muito para que a progressão de regime seja concedida, no caso do preenchimento, claro, dos requisitos legais. De forma... Porque a visão que se tem no Brasil é que quem paga a pena é pobre e preto. Essa é a ideia. E assim, como eu tenho poucos advogados criminalistas, eu tenho mais advogados civil da área civil quanto do direito público, eu não tenho muito esse feedback, entendeu? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho. Pronto. O apenado, para poder progredir, ele tem que cumprir alguns requisitos. O primeiro requisito é o lapso temporal. Cumpriu o tempo, o 1/6, 2/5, o 3/5, ou os 16%, os 20%, os 25% da lei nova, né? Ele já adquiriu o requisito temporal. Então, é um requisito objetivo, ele cumpriu direitinho o período, já está adquirido. O segundo requisito é subjetivo, que é a boa conduta. Então, aí, às vezes, acontece de que ele acabou de praticar uma falta grave na instituição, lá na unidade, e respondeu um PAD e tudo. Então, aí,
a conduta dele já cai. A boa conduta dele já cai. E aí pode ser que seja barrada a progressão de regime dele nesse caso. Geralmente, sim. Se a conduta dele for boa, regular, pelo menos, é mais fácil que seja deferido o pedido de progressão. Independentemente do crime, a visão do juiz, do Ministério Público, enfim, dos operadores, é essa mesma técnica, assim? Na prática, eu sinto que eles sempre tentam segurar. Não é muito... Hã? Sempre tentam segurar um pouco. Tenta segurar, Entendi. entendeu? Tipo, fica pedindo coisas além do que... Às vezes, em alguns casos, pedem mais do que o que... você junta uma certidão carcerária, aí o promotor fala que não é aquela certidão carcerária que ele quer. Ou que a certidão carcerária... Para ele, uma estratégia, né? Ou que a certidão carcerária não está atualizada, porque é de uma data, sei lá, de 2 meses, 3 meses atrás, entendeu? Aí ele fica postergando essa progressão, pedindo documentação e tal. Às vezes você põe você faz um pedido de trabalho externo e coloca, junta uma carta de emprego e tal. Eles demoram para fazer a averiguação do local e tudo, entendeu? Então, assim, na prática eu sinto que tentam atrasar um pouquinho. Então, Nath, se a gente fosse comparar na prática ali, operando, trabalhando na execução, o que, na sua impressão, o que conta muito, além da parte técnica, das porcentagens, da avaliação da boa conduta, enfim, é o tipo de crime, a gravidade mesmo, e o impacto e os reflexos sociais que esse crime, porventura, tenha sido sentido pela comunidade, enfim, o crime doloso, por exemplo. Ou o que mais conta é a conduta. Então, se o cara, vamos lá, se o cara matou, sei lá, 5, 6 pessoas, tá? E ele tem uma conduta perfeita. Você acha que isso aí é... O que você acha? Aí Entendeu, assim, né? o juiz vai fazer um pedido que é do exame criminológico, né? Que em alguns casos ele requer esse exame criminológico, que é mais uma coisa para atrasar a concessão da progressão. Que aí é um exame feito por um psicólogo que vai estudar se aquele cara ainda tá tendencioso a cometer crimes depois, entendeu? Tipo... Ele faz essa avaliação, né? Hã? O psicólogo faz essa avaliação para verificar. Sim. Em alguns casos, sim. Principalmente nesse tipo de crime. Entendi. Não é nada, não tem na lei, essa previsão não tem na lei, ela é jurisprudencial. Mas alguns juízes utilizam ela, mas não é um pedido que a defesa faz, é um pedido que a acusação faz. Interessante, né? Quer dizer que... Então a gente pode ter digamos assim, E é sempre que acontece isso? Sempre pede-se o auxílio de um profissional de saúde mental para poder testar isso? Ou algumas situações, ou seja, discricionário? Dependendo de por qual crime a pessoa foi condenada, né? Às vezes nos crimes comuns não pede, não, mas num homicídio, numa coisa mais... Num crime hediondo, aí ele geralmente requer. Entendi. O exame criminológico. Entendi. Agora, outra coisa que eu acho interessante é você examinar um pouco o Código Penal e verificar que talvez não, essa é a intenção. Somente em crimes graves você tem a pena privativa de liberdade. O que você acha disso? A pessoa é apenada, começa a cumprir a pena e tem uma progressão, tá? Mas para alguns crimes, inclusive ainda não transitarem em julgado e portanto são presos provisórios, você tem ali um cumprimento da pena meio que sem uma sentença. O que me parece uma violação de direitos humanos, né? Claramente. Porque, inclusive, as convenções internacionais dizem que a pessoa só pode ter
a sua liberdade restrita, cerceada, com o devido processo legal. Isso é internacional, não é Brasil. Entendeu? Sim, E, acontece. diga, né? Vai, continua. Não, continua. Então, isso. Então, assim, eu acho um pouco absurdo que, em situações como essa, por exemplo, você não tenha uma atenção maior, porque, afinal de contas, a pessoa nem sequer exerceu plenamente a defesa dela. Porque não atingiu um nível máximo que ela poderia de questionamento em relação à sentença de piso, né? Ela poderia até ir ao Supremo, se fosse o caso, mas ela não conseguiu chegar lá, seja porque não tem uma assistência jurídica adequada, mas, sobretudo, porque ela já foi, de certa maneira, condenada pela repercussão social, entendeu? Ou por chamar a prisão preventiva em virtude da ordem pública, que é Por extremamente muitas vezes subjetivo. eles ficam presos por muito tempo nessa prisão preventiva e às vezes a defesa não consegue que seja realmente feito que a lei seja cumprida ali, entendeu? Presos assim, acusados de homicídio, 1 ano, preso preventivamente, com a instrução pendente, porque o Ministério Público fica insistindo, às vezes, em ouvir algumas testemunhas que não aparecem, e vai adiando a sentença, a condenação, no caso, entendeu? E a pessoa fica lá, presa, preventiva, esse tempo todo. Então é bem complicado mesmo. Como é que é advogada? Você gosta de advogar na área criminal? Gosto. É muito. Eu acho. Não que outras áreas não sejam, mas é muito humano. Às vezes você tá, tipo, lidando com a maior dor da pessoa. Porque às vezes ter uma pessoa presa para a família, para a mãe, para a esposa, para os irmãos, às vezes é a maior dor. Eles passam o dia inteiro pensando naquela pessoa, como várias vezes eu converso com as mães. E todo dia, às vezes, é a mesma coisa. Entendeu? Tipo, a mesma lamentação, a mesma E as pessoas que acabam conhecendo o processo junto com você, né? dor. Sim, eles são ótimos. Eles mandam a movimentação antes de eu ver. Eu acho bacana. Eu tinha uma visão quando era guria assim, quando eu via algumas rebeliões em penitenciária, e aí os familiares iam para a porta da penitenciária para verificar se os presos estavam bem. Assim, pô, esse pessoal aqui no lá, o pessoal errou, tá? Tem que ficar lá, tá? Mas assim, acho que uma das grandes mudanças na humanidade é você tratar a humanidade vem você tratar aquele que errou, entendeu? Da maneira que você não gostaria que tratassem com você caso você tenha errado. Essa é a questão. Entendeu? É isso? Isso. E dá uma chance, né? Porque alguns erraram e realmente se arrependem, realmente querem ter uma vida normal e querem só cumprir a sua pena direitinho e pronto. Exatamente. É interessante, né? Dá vontade de advogar para. Dá vontade de advogar para começar a fazer. O primeiro a parar de soltura é a melhor inesquecível, sensação. Esqueci. Mas aí, Nath, diga um caso aí. Pera, tua internet cortou um pouquinho. Pera. Repete. Pera. Ó. Eu não ouvi o que tu falou. Interessante para. Pronto. Então, assim, um caso que você acha interessante, que você acha de detalhes, tá? Que você considere que, pô, está aqui tudo certo e eu não consigo ver a efetividade disso. Entendeu? Não consegue ver o quê? A efetividade, ou seja, você vê tá que cortando um pouquinho, o condenado... Tá cortando, né?
Tá contando ainda? Um pouquinho. Deixa eu olhar a minha conexão aqui, se não é a minha. Tá. Tu tá me ouvindo? Tô. Tô te ouvindo, sim. Perfeitamente. Tá? Tô. Pronto, o teu tava cortando um pouquinho. Pronto, tu quer saber um caso de progressão? É um caso assim que você verificou que os requisitos são todos preenchidos e que efetivamente você não obtém a decisão favorável à, Vários. Eu à tenho um progressão, cliente né? que. Pronto. Na verdade, assim, que a execução foi falha. A verdade, né? Eu tenho um cliente que ele é haitiano, ele é estrangeiro, Sim. e ele cometeu um crime de uso de documento. Tá ouvindo? Tô. Ele cometeu um crime de uso de documento falso, tentou embarcar para outro país um, com um passaporte falsificado. Ele foi preso pela Polícia Federal, o crime dele tramitou na Justiça Federal e o juiz da Justiça Federal condenou ele a 1 ano e 8 meses em regime fechado. Sério? 1 ano e 8 meses em regime fechado. Isso. Uso Isso, do ele documento já falso. estava preso a. Eu não estou te ouvindo. Não, eu falei 1 ano, 8 meses é um crime que não é cometido com violência, né? E ainda em regime fechado. Quando a sentença dele saiu, ele já estava preso há 6 meses. Só que a gente teve um probleminha na identificação, porque ele continuou mantendo a identidade falsa mesmo depois da prisão, até que ele me conheceu, entendeu? Então, assim, o processo dele estava com nome falso, o nome dele no presídio estava com nome falso, estava tudo com nome falso. Então, até que a gente conseguisse regularizar essa situação, não tinha como conseguir uma liberdade provisória, não tinha como conseguir nada. E aí ele foi condenado em outubro, 1 ano e 8 meses em regime fechado, e só em janeiro, que foi quando implantaram um novo sistema de execução, o seu, que eu consegui que a vara federal que ele estava respondendo o crime enviasse para a execução, para que eu pudesse fazer o pedido de progressão de regime que já estava. Deu em E cima. aí, o processo dele foi para execução e acredite se quiser, ainda estou na peleja. O que eu acho Então, mais assim, absurdo nesse ele caso aqui. cumpriu já. Diga. Ele já cumpriu um ano de pena, mais de 1 ano da pena dele, em regime fechado. E o processo não anda, entendeu? Não. Eu fico, principalmente nesse período de pandemia, a gente não está tendo acesso ao judiciário. Oi? Não estou te ouvindo. Tá? A internet tá. Eu não estou te ouvindo, Cristiano. Vai, fala. Tá falhando a internet. Eu não sei se é a minha ou se é a tua. Um pouco. Não tô conseguindo ouvir. Não tô. Tá voltando um pouquinho, mas ainda tá falhando. Vai, fala, deixa eu tentar ouvir. Vai, fala. Deixa eu ver se eu consigo entender.
Tô. Tá me ouvindo? Então, Não, tá cortando, tá falhando. Caramba, saiu. Vai, fala que eu vou tentar ouvir. Era isso. Pronto. Oi? Tá me ouvindo? Não? Tenta falar que eu vou tentar ouvir. Ó, então, nesse caso desse crime aí, não caberia a substituição por uma pena restritiva de direitos, não? Caberia, mas o juiz de primeiro grau não aceitou. Agora é assim, ele não aceita e... Não, ele condenou ele, aí na época ele não quis que recorresse, não quis recorrer, achou que fosse melhor ir logo para a execução, para na execução fazer o pedido. Caramba, o que você acha disso, Nath? Eu acho que deveria ter recorrido, mas como ele estava com um problema no nome, seria difícil conseguir um alvará naquele momento, entendeu? Então, assim, até para conseguir um alvará de soltura para ele, precisaria corrigir o nome dele em tudo. Tanto no presídio, como no processo, em tudo. Então, assim, foi uma situação bem problemática e o juiz ainda piorou. Entendi. É um absurdo. Porque 1 ano e 8 meses em regime fechado é porque ele queria dar mesmo trabalho para o advogado e queria deixar o carinha lá mais um tempinho preso. Entendi. Eu não sei em detalhes assim o caso, mas provavelmente aí é aquela velha ideia, né? Tipo, é mais fácil você aplicar a pena e talvez condenar nesses casos, porque acho que o haitiano era negro, né? Negro, do que, por exemplo, fosse um cara pobre, do que fosse um cara rico, branco, entendeu? Então, assim... Com droga, transportando droga, às vezes, entendeu? Não use documento falso, colocar alguém em regime fechado, não sei. Nesse caso, você consideraria isso como erro judiciário? Eu acho que não foi bem erro, porque eu acho que foi intencional. Mas você condenar alguém quando sabidamente ele não tinha... Você condenar uma pessoa e aplicar o regime incorreto, flagrantemente incorreto? Eu não considero que o juiz errou. Eu considero que ele fez intencionalmente e disse assim, eu sei que eu tô errado, mas se vira, doutora. Rapaz... Eu talvez acho. não. É a minha Talvez visão uma ação... sobre... Entendi. Agora, talvez, se eu tivesse experiência, tivesse advogando na série criminal há muito tempo, talvez eu estudasse a possibilidade de ajudar uma ação contra o Estado. Por reparação por danos, porque me parece um erro judiciário. Não o fato de você condenar pelo plano dos fatos, mas aplicar a pena completamente incorreta, entendeu? É isso que... Mas, assim, alguns juízes de primeiro grau fazem exatamente isso para que a gente vá para as outras instâncias, entendeu? Ele sabe que está errado, mas ele faz mesmo assim. E aí você, contra a sentença dele, você vai discutir em outro canto, entendeu? Entendi. E no tribunal você consegue reverter? Pronto, aí como eu te disse, ele não quis apelar. O preso, né, na época não quis apelar, então... Mas assim, em outros casos, por exemplo, por exemplo, você consegue reverter uma situação como essa, por exemplo? Eu não tive ainda nenhum outro caso parecido com a mesma proporção, mas eu apelaria, claro, mas com a anuência do cliente, né? Eu estou lembrando agora que me parece que tem uma decisão do Supremo em relação à vontade do cliente e à vontade do advogado. Se o cliente tiver vontade de recorrer e o advogado entender que estrategicamente o recurso não é o melhor meio para assegurar um melhor direito para o cliente, eu não sei, você lembra ou você conhece? Tem uma decisão no sentido que o tribunal acata o recurso interposto pelo próprio cliente, algo assim, eu não me lembro bem. Tem tempo que eu estudei isso. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Não estou lembrando. Mas
eu sempre tento conversar com o cliente, explicar quais são os próximos passos, as possibilidades dos próximos passos, né? Mas não sei se por ele não entende muito da nossa justiça. Então, por ele ser estrangeiro, eu acho que ele teria uma outra visão do país dele, talvez. Entendi. E aí eu até achei assim, não, mas ele vai para a execução, na execução eu consigo rapidinho a progressão de regime, e aí a gente veio a pandemia e tudo atrasou e pronto. Entendi. O que você está achando da justiça agora em tempo de pandemia? Tá muito ruim, né? De certa forma, sim. Aqui em Fortaleza a gente tem alguns e-mails disponibilizados para conseguir entrar em contato com as varas, com os magistrados e tal. Às vezes eu mando um e-mail, olha, me identifico e tal, falo, trata-se do processo tal, eu queria que fosse dado andamento, porque já está assim há tantos dias, né? E a pessoa tá com a possibilidade de progredir de regime e tal, não sei o quê. Aí, de vez em quando, dando uma cutucada, eles colocam um pouquinho para frente. Mas aí, quando já tá com o juiz, aí a gente tem que aguardar o despacho. E aí é um pouco mais complicado de conseguir despachar com ele de forma virtual. Mas assim, fugindo um pouco da questão da execução, da progressão, falando um pouco das audiências de custódia, como é que está acontecendo aí? É Tá virtual também? acontecendo pelos autos. A gente peticiona pelos autos, o Ministério Público peticiona pelos autos, o juiz dá a decisão no processo. Então ele não olha nem a cara Não, é mesmo, sério? Caramba, velho. Porque uma das finalidades da audiência de custódia é verificar o estado, a integridade, né? Verificar, olha, você foi agredido, como é que foi a prisão. Tem até um pedido que eu fiz numa prisão aí, numa prisão recente, que não tinha, porque assim, tem na portaria na portaria não, na recomendação. Do CNJ. Que É enorme, por sinal, né? o exame de corpo de delito tem que ser feito com foto. Entendeu? Tem que fazer o exame do preso e tirar a foto do corpo do preso. De cueca e tal, do corpo todo, de frente, de trás, de lado. Para que o juiz possa analisar essa foto, entendeu? Aí eu já peguei uma custódia agora que não tinha foto. E aí você pede o relaxamento de prisão, porque não tem a foto do preso para ver, para que seja analisada essa questão física, né? Entendi. Mas em alguns eles estão colocando direitinho a foto do corpo todo e tudo. Agora é interessante você falou agora. Análise. A ausência da foto está fazendo com que o juiz relaxe a prisão? Tá. Ou é uma mera formalidade? Nesse caso específico, ele usou outro argumento para dar liberdade. Não reconheceu muito o pedido da ausência, não. Mas legalmente, eu entendo que é totalmente passível de relaxamento nesse caso. Por entendimento dos tribunais, enfim, né? Uma vez eu tava, foi assim, foi louco, acho que fosse sair da faculdade, tá? Tava com um colega, a gente fez pegou um flagrante de tráfico, pequeno tráfico. E assim, a gente estudou, examinou as peças, né, as peças de informação do inquérito, enfim, do flagrante, tá? Não viu erro nenhum, nada. Até a preocupação que se teve em atestar que houve a comunicação, uma tentativa de comunicação à família e a Defensoria 24 horas, aconteceu, assim, não tinha nada. Mesmo assim, se não me engano, a gente conseguiu encontrar alguma coisa, mas assim, foi bem que, olha, relaxamento acho que não vai dar. Talvez uma liberdade provisória, tá? Mas... Já tinha custódia na época? Não tinha ainda. Não, tinha custódia não. Tinha custódia Era não. direto para a prisão. Isso. Agora, é engraçado que quando a custódia saiu, por conta de um compromisso internacional que o Brasil tem,
que é o Pacto de São José da Costa Rica, né? Convenção Interamericana. E a resolução do CNJ é enorme. Uma vez eu peguei para ler, eu ia fazer uma prova, pô, eu li alguns pontos, porque eu acho grande para você dar conta daquilo ali, mais alguns assuntos, e mais algumas centenas de assuntos. É muito grande. Então você acaba focando em alguns pontos, entendeu? E eu me perguntava, tudo bem, é uma convenção, a convenção que é de direitos humanos tem a natureza de supradireito, de supra-lei, ou seja, está entre a Constituição e a lei ordinária, né? Segundo, inclusive, o entendimento do Gilmar Mendes. Pô, mas como é que você regulamenta isso através de resolução? Eu sempre perguntei assim, porque o processo em si deve ser regulado por lei. E o CNJ baixa a resolução, eu me questionava sobre isso, sabia? Pô, será que você estabelecer normas processuais? Ah, mas alguns vão dizer, é procedimental. Tudo bem, que seja procedimental. Processo é procedimento, é competência da União. E procedimento e competência é concorrente com os Estados. Aí você vai e baixa a resolução estabelecendo os procedimentos da audiência de custódia. Eu me questionei, rapaz, tudo bem, é favorável ao cliente, é favorável ao réu. O direito penal, o direito processual penal serve para o réu, né? É a garantia que o réu Teoricamente, né? tem. É garantia que o réu tem dentro do Estado. E assim, não sei se você se questionou, pô, uma resolução estabelecer normas de audiência? Não é estranho, não? Nesse caso da urgência de custódia, eu só aceitei. Eu acho estranho, eu acho que, sei lá. Até porque quando eu comecei a atuar, ela já existia. Então, tipo, foi aquela coisa assim que rolou na faculdade e quando eu comecei, ela já estava ali, entendeu? Então, Não, eu, na eu verdade, nunca peguei. me questionei sobre isso. Eu me questiono na época, assim, quando saiu, mas depois como eu não fazia concurso para juiz, nem para promotor, nem para defensor, só fazia para advocacia pública, então não tinha penal, entendeu? O advogado público não trata de penal, assim. Eu Então fazia aí, pra, eu fazia pra né? delegada. Aí você era. Aí eu mudei. Aí mudou. Mudei, Pois mandei o bem, lado. e aí, né? No final das contas, o que é advogar na seara criminal e o que é você lidar com a execução penal? Você prefere o quê? O direito material, lá, bonitinho, a sentença de conhecimento, a condenação, a absolvição? Ou você gosta mais da execução, da progressão, de conseguir direitos dentro do próprio cumprimento da pena? Uma coisa ou outra, as duas. O que você acha mais interessante? Eu gosto muito das duas, né? Os meus casos de execução caíram assim no meu colo. Às vezes, a execução não é uma coisa que você estuda na faculdade, que você não tem muita proximidade. Então, é Não. aquela coisa que você tem que aprender na marra mesmo. E claro que tem muita coisa que eu ainda não sei, que todo dia, cada caso que vai aparecendo, às vezes é uma coisa nova, não é a mesma situação. Então aí a gente tem que estudar aquela situação. Que às vezes você pensa assim, meu Deus, não sabe nem que isso podia acontecer. E aí vai lá atrás da solução. E se não achar a solução, tenta achar a solução. Agora, assim, você está lidando com a vida das pessoas e tá com as famílias também, que as famílias se envolvem muito. Você não tem essa preocupação, poxa, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Enfim, a família está ali com a expectativa de conseguir algum benefício. A ideia do estou condenado, transitou em julgado, ou vou conseguir algum benefício aqui na execução penal. Tentar melhorar a minha vida aqui dentro. Passar por essa fase da melhor maneira possível. Porque a sociedade, só um parênteses aqui, a sociedade acha que todos aqueles que estão cumprindo pena são monstros. A maioria cometeu crimes, tá? Mas ninguém Não tem nenhum ali. direito, que tem que ficar lá mesmo, Exato. mofar lá dentro. Todos ali, a sociedade pensa, não. Ali todo mundo matou Cristo ali. Então não serve mais para nada. E tem pessoas que cometeram crimes de fato, foram condenados, foram julgados, enfim. Mas que, com o passar do tempo, com a progressão, com, com a concessão de benefícios que são importantes para que a pessoa vá em busca de melhorar, de manter a conduta, entendeu? De trabalhar, de estudar durante a cumprimento da pena. Então, assim,
Eu acho que esse pensamento de considerar que todos são monstros, porque essa é a visão que passa, entendeu? Essa é a visão que passa, enfim, que eu acho bizarro, entendeu? No seu íntimo você pode considerar qualquer pessoa a pior pessoa do mundo, entendeu? Mas perante a lei não é. A não ser que a lei atribua a ela uma pena maior do que a outra. Aí sim, a pessoa cometeu um crime mais grave. É uma atitude, um comportamento pior do que o outro comportamento. Por isso é a graduação da pena. Então, às vezes, a gente sempre está nesse embate. A sociedade quer mais pena, quer mais dureza, mas quando é Até com... que não é o filho dele que tá lá, o irmão Exatamente, dele que tá exatamente. lá, o primo dele, o amigo dele que tá lá. Aí quando é alguém dele, aí tem que tirar. Inclusive aqui um certo governante, né, de algum país aí, que não sei qual é, defendia penas mais duras, né, fim do foro, processo para quê? Devido processo legal para bandido. E agora está recorrendo, Manda está matar logo, recorrendo, né? está recorrendo, está buscando os direitos que são previstos em lei para que você possa recorrer, questionar. A gente precisa ponderar. Olha, a lei existe. A lei tem dois caminhos. Numa sociedade que tem muitas leis, geralmente restringe mais a liberdade. Mas, no outro sentido, se a gente for buscar a compreensão disso para o direito penal, é ao contrário. Na verdade, a lei busca proteger o réu, né, o acusado, de uma pena maior, de uma quase vingança da sociedade. Né? Mais ou menos. Eu penso dessa maneira. Por exemplo, eu Não, vou. a lei, a aplicação da lei realmente, na teoria, é de reinserção, entendeu? Tanto que existe a progressão de regime para isso, se fosse cumprida da forma que deveria ser cumprida. Porque a gente não tem presídio para cumprir a pena no semiaberto, por exemplo, entendeu? De forma correta. Não tem As colônias trabalho, agrícolas, né? não tem trabalho para que eles comecem a se inserir na sociedade pelo trabalho. Não tem para Não tem todos. trabalho, por exemplo, na questão do semiaberto, que é colônia agrícola, Não tem essa né? colônia A agrícola. industrial não tem, estabelecimento Eu similar não nunca tem. vi. E aqui nesse caso, pronto, eu ia até dizer, pô, Nath, faça as considerações, mas eu me empolguei de novo. Nesse caso aí, você pede logo aberto ou não? Não, nesse caso a gente traz uma carta de Fica. emprego, uma pessoa oferecendo um emprego e pede para ele cumprir, é, fazer o trabalho externo. E aí o resto, tipo, vai para o trabalho, volta para casa. Fica geralmente monitorado. Ou seria, como não tem colônia agrícola, ele não volta para a colônia, porque não tem. Ele vai para casa, né? Na prática, assim, quando ele consegue esse benefício do trabalho externo, ele sai, vai trabalhar e volta para casa. Vai monitorado. Interessante. Agora é interessante porque justamente no aberto não tem monitoramento, né? Não. No aberto é autodisciplina, ou seja, você tem Aberto é aberto. é um semi-aberto no caso. O aberto eles vão assinar, né? Vão lá dizer o que, é que eles estão fazendo, se mudar de endereço aí tem que ir lá avisar. Eu tenho um cliente que ele passou pro aberto em 2018, mas logo quando eu comecei a atuar na área criminal. E aí ele progrediu pro aberto, eu fiz o pedido dele e tal, direitinho, ele progrediu. E esse cliente, ele era de São Paulo. Ele era de São Paulo e veio para o Ceará sem avisar lá em São Paulo e regrediu de regime aqui. Porque aqui ele foi preso, ele estava no aberto lá. E aí, quando chegou aqui, ele não estava mais cumprindo o aberto dele lá em São Paulo. Então aqui ele regrediu de regime e ficou preso. E aí aqui eles iam mandar ele de volta para São Paulo. Só que ele não queria ir. Aí a família me contratou, né? E eu fiz. Foi bem complicado esse daí, porque ele estava com tudo já ajeitado para ele voltar para São Paulo. Entendi. E aí, foi na véspera de Natal, praticamente. Eu soltei, ele saiu, né? Ele foi solto. E aí ele ficou cumprindo, ele teria que cumprir até fevereiro desse ano.
Só que desde setembro que ele não vem assinar. Ele não vai lá no local assinar. E aí agora o juiz já soltou uma decisão dizendo que ele vai ter que terminar de assinar para cumprir o resto da pena dele. Porque eu tinha feito um pedido de extinção da pena pelo cumprimento. Aí o juiz falou que não, que ele vai ter que assinar os 4 meses que ele não cumpriu, que ele não assinou. Interessante. Ele quase quebrou o regime de novo, é porque o juiz tá dando uma chancezinha para ele completar o cumprimento. Pô, tá bom, Maria. Tá bom, Nath. Foi muito bom, viu? Ele tá sendo muito bom. Foi ótimo. E aí, o que você acha do direito penal no Brasil para a gente fecharmos? O que você acha da execução penal no Brasil? O que você acha que poderia melhorar? Eu acho Faça que as considerações a aí. execução tem que melhorar muito ainda, que o cumprimento não é ressocializador de forma alguma. É muito pelo contrário. Muitos saem de lá não ressocializados. A verdade Saem é que revoltados. regridem. E eu acredito que tem que melhorar muito ainda. Tudo. No, o processo penal em si, assim, nem tudo é tão benéfico. A defesa que tem que correr atrás de benefício, de que se cumpra o que deveria ser cumprido. Porque na prática... Eu tenho um autor, não sei se você gosta dele, porque ele tem, acho que um viés progressista, né? O Aury Lopes Júnior. Sim. Não é do Conhece seu... ele? Do seu O Aury juízo. Lopes Júnior. Ele considera que o Brasil não adota o princípio acusatório, adota o princípio inquisitório, que tem vários pontos do CPP, do Código de Processo Penal, em que o juiz pode, o juiz de ofício pode, o juiz de ofício pode. Ele traz para si, em certos momentos do processo penal, uma atividade instrutória, diga. Tipo, ele decide tudo, às vezes. A atividade instrutória praticamente se subrogando no papel do Ministério Público, entendeu? E quando eu comecei a estudar Lei de Direito Penal, depois que eu terminei a faculdade, porque é o seguinte, faculdade, um parênteses aqui, você só começa a estudar a faculdade depois que termina a faculdade. Porque na faculdade você estuda para fazer provas. A verdade é essa. Aí você começa a estudar, parar por um pouco mais de tempo, começa a estudar alguma coisa interessante aqui que eu acho, que me interessa, que eu gosto mais, enfim. E aí eu comecei a perceber que realmente o processo penal brasileiro ele não é acusatório e inquisitório, ele é misto, com o qual eu não concordo. Eu acho que o juiz ele é uma peça, não é que ele seja uma peça estática, mas o judiciário não pode ele intervir na relação processual de tamanha monta para, além de, com o argumento de que defender aqui o direito da sociedade, enfim. Para isso tem o Ministério Público ali do lado, né, em regra, né, que é o órgão acusador, em regra, é o Ministério Público. Tem o Ministério Público ali, então não vejo por que o juiz teria esse protagonismo todo no processo penal. Acho que é um protagonismo exacerbado. Infelizmente, às vezes você, tipo, eu como advogada criminalista, que tô sempre, quase sempre do lado do réu, eu já entro na audiência e os dois estão ali juntinhos para estraçalhar o meu cliente. Eu já me senti assim. Eu me senti assim, no caso, inclusive foi até interessante. Foi o primeiro caso que eu peguei assim. Não só de penal, eu peguei 2 casos de penal. Esse caso foi interessante, porque eu fui ainda da minha experiência, como era Lei Maria da Penha, foi assim, eu fui destroçado. No máximo, consegui que o cara saísse da casa em 30 dias. Doutora, pelo menos 30 dias para o meu cliente sair da casa, precisa arrumar outra. Então foi assim, às vezes eu vou com compressor. Claro que hoje, se eu tivesse com o mesmo caso que eu peguei anos atrás, eu teria outra postura. Teria outra postura, mas tudo na experiência, né? A gente vai aprendendo. Nas minhas primeiras audiências, eu não sabia nem falar com o juiz direito. Pô, tá bom, Nath, foi massa, viu? E aí, gostou? Gostei, Cristiano, obrigada pelo convite. Por nada. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui. Eu tenho a ideia de continuar essas lives, enfim. Pessoal que está acompanhando ainda. Tem uma galera do Ceará, viu, Nath, acompanhando você, viu?
É, tem. O Tá, pessoal aqui tem o tá. pessoal aí subindo. E aí, enfim, eu pretendo continuar também. A minha área não é crime, minha área é direito público, administrativo, tributário principalmente. Tributário é minha paixão. Gosto de ver. Vai ter as modificações aí por conta do governo, enfim, mas eu adoro o tributário. E é uma honra para mim. Gostei bastante também ter você aqui, né? Tá, Discutindo, gente. debatendo, execução, aplicação da lei penal, né? Como a lei processual penal ela é, digamos, tratada, né? Na, pelos operadores, por nós juristas, né? Na instrução, no processo penal, enfim. Foi legal. Eu gostei bastante. Que bom. Então tá bom, Quiser Nath. fazer Valeu, viu? uma causa criminal, estamos aí. Tá bom. Valeu, valeu. Tchau, Nath. Tchau, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Abração.